Eu quero falar nesse vídeo sobre o TRI. O TRI, para quem já está há algum tempo fazendo o Enem, já vai ter alguma noção, né, de como que funciona. Mas qual que é a ideia do TRI? TRI significa Teoria de Resposta ao Item. É a metodologia que o INEP vai usar para calcular a nota do Enem. E essa metodologia ela foi inventada para criar uma nota que seja justa, porque muita gente ainda acha que a nota do Enem é dada pela quantidade de acertos, mas não é bem assim. Eles avaliam a quantidade de acertos, mas nessa resposta aí que o aluno deu na prova, eles avaliam se tem uma coerência. Tá? Então, por exemplo, o aluno que tem respostas coerentes é aquele aluno que errou, por exemplo, assuntos mais difíceis, tá? Eu vou pegar o exemplo da matemática. Então, errar uma questão de probabilidade, logaritmo, às vezes não vai fazer tanta diferença, mas ele tem que ter acertado as fáceis, né? Então, se acertou as fáceis, as intermediárias e errou a difícil, tá coerente. O que não seria coerente seria acertar as difíceis, então acertar a questão de logaritmo, de probabilidade, que geralmente são questões mais difíceis, né? Não seria coerente. Então o TRI ele vai levar tudo isso em consideração, né? Não só o número de acerto. Então é muito normal assim tu ter uma nota, por exemplo, em anos anteriores tu teve uma nota mais baixa, tá? E tu acertou mais questões que esse ano, por exemplo. Então é normal acontecer isso porque a nota não leva em consideração só a quantidade de acerto. Pensando na matemática, a gente tem que levar isso em consideração para poder aumentar a nossa nota, certo? A gente tem que fazer a prova com estratégia também. Não adianta a gente só estudar tudo e chegar na prova e fazer de qualquer jeito. A gente tem que entender que a gente tem que acertar as fáceis, pelo menos. Então, principalmente para quem começou agora a estudar para o Enem, que faltam só 2 meses, então, ou que começou ali em julho, por aí, não vai dar tempo de ver tudo. Então, a gente tem que focar na estratégia que a gente vai usar para resolver a prova. Então, quando a gente pensa na prova de matemática, já tem assuntos que provavelmente vão cair, tá? Então, por exemplo, probabilidade, porcentagem. Mas qual que é a diferença entre probabilidade e porcentagem? A diferença é que eu errar uma questão de probabilidade não vai pesar tanto na minha nota, porque provavelmente vai ser uma questão difícil. Mas assim, a gente não pode também generalizar, porque já caíram questões de probabilidade fáceis, mas eu estou falando aqui num geral, né? E a porcentagem é 100% de certeza que vai ser fácil. Então, assim, eu não posso errar uma questão de porcentagem, por exemplo, e acertar uma de probabilidade. Isso não vai ter coerência, e aí sim vai pesar mais na minha nota. Tá? Então, essa lógica todo mundo tem que ter quando for fazer a prova, principalmente quem for prestar para um curso mais concorrido como medicina, né? Onde a gente tem que ter aí mais de 35 acertos, por exemplo, para, enfim, né, para garantir que vá conseguir entrar lá no SISU e ser aprovado. Então, assim, tem conteúdos de matemática que a gente já pode focar, né, pensando nessas questões fáceis. Eu até separei uma lista aqui e também analisando as provas de 2018 e 2016, tá? Eu percebi que esses assuntos eles aparecem bastante. Só que assim, eu analisei as duas provas, mas se eu fosse analisar a do ano passado, por exemplo, isso acontece também, tá? Então o Enem ele vai ter esse padrão aqui. Então, por exemplo, já caíram questões de notação científica, onde a gente só precisava pegar um número que estava em potência de 10 e passar para a notação científica, sendo que é só multiplicar por 10 ou dividir por 10, dependendo do resultado que a gente precisa chegar. Então, assim, esse tipo de questão é muito fácil. Então, a gente não pode errar questões de notação científica, de escala, de regra de 3, porcentagem, aritmética simples, equação. Aquelas questões de estatística, né, a gente tem lá uma tabela de alguns valores e tem que calcular a média, por exemplo. Esse assunto até alunos de ensino fundamental conseguem fazer, porque a gente aprende, né, no ensino fundamental. Então, assim, fazer uma média simples, uma moda, uma mediana, tudo isso é considerado fácil e dentro do TRI, né, vai ter essa classificação. Então, quando for fazer a prova, tenta classificar. Não, essa questão aqui é fácil, essa é intermediária e essa é difícil. Só que para fazer isso, a gente tem que ter pelo menos uma noção da matemática básica, senão tudo vai parecer difícil e aí a gente acaba que não consegue classificar. Então a ideia do vídeo é
trazer essa questão do TRI para quem tá estudando por agora, né? E sabe que não vai dar tempo de ver tudo. Então, por exemplo, não precisa se preocupar com esses assuntos mais avançados, tá? Eu sugiro assim que saiba o básico. Por exemplo, saber o básico de probabilidade, de logaritmo, mas não avançar tanto nessas matérias, porque a prova já está em cima, né? A não ser que seja adiado, né? A gente está com uma notícia aí que pode ser que seja adiado, mas eu acredito que não vai ser. E assim, focar nos conteúdos que são mais simples, porque o Enem vai olhar para isso, para a coerência das respostas. Não adianta acertar as difíceis e errar as fáceis, tá? Então, razão e proporção, tá? Que é um do... Se a gente for pensar nos assuntos mais fáceis da matemática básica, né? É o que mais cai. Razão e proporção. Porcentagem, aritmética simples, regra de 3, equações, escala, estatística. A geometria plana, ele não é um conteúdo da matemática básica, mas geralmente as questões de geometria plana são fáceis. Então, identificar se um triângulo é equilátero, isósceles, isso é fácil. Então, assim, por mais que o assunto em si seja avançado, a gente só precisa saber o básico para acertar a questão. E aquelas questões de gráfico e visualização espacial, tudo isso o TRI vai considerar fácil. E se tu acerta essas, ao invés de ficar se preocupando com uma questão de probabilidade, logaritmo, a nota vai lá para cima mesmo, literalmente. E errar uma questão de probabilidade vai diminuir a nota? Vai, mas bem pouco, né, comparado a acertar uma questão que é fácil. Então é isso. Foquem agora na matemática básica, nesses assuntos que eu citei, que a nota de vocês vai ser boa por conta da coerência, tá? E não se preocupe se vocês vão errar ali 5 assuntos que são mais avançados.